Hoje, a informação se a pessoa fez o recall no carro, quando a montadora determinar isso, vai estar agora especificado no Renavan, portanto, a pessoa pode ter prejuízo depois, tem que ficar atento, né? Exatamente. Com esse novo sistema, o comprador vai poder saber se o dono do veículo foi convocado e se ele compareceu ou não para fazer esse recall. E realmente, como você disse, quem não comparecer na fábrica para fazer esse recall pode ter prejuízos sérios na hora de vender o veículo. Na hora de comprar um carro, muita gente prefere o 0 km. Ele vem direto da fábrica, eu ando bastante, então é mais seguro e é garantido. Só que algumas vezes, nem mesmo o veículo novo está livre de problemas. Quando algum defeito de fábrica é identificado, as montadoras entram em contato com os proprietários para realizar o chamado recall. Uma coisa que é a garantia de segurança da pessoa, que a montadora está comunicando, vem para cá que nós temos que trocar essa peça que está com defeito. O serviço é de graça, uma forma de reparar o problema para garantir a segurança total do carro. Mesmo assim, dados do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor mostram que apenas 40% dos proprietários atendem às convocações. A partir de hoje, quem receber o chamado feito pelas montadoras e não comparecer terá essa informação registrada no Renavan. O sistema foi aprovado no ano passado pelo Departamento Nacional de Trânsito. Esse garagista sempre consulta a procedência do veículo quando vai fechar negócio. Ele orienta. O motorista deve fazer o recall. Caso contrário, fica difícil vender o automóvel ou o valor pago sai bem mais baixo. Geralmente a gente pede para o cliente voltar e fazer, senão é na faixa de uns 30% a 40% a menos do valor do veículo. Quem deixar de fazer o serviço e for parado em uma blitz, por exemplo, não será punido com multa. Mas na hora de licenciar o veículo, a pendência vai ficar registrada no documento. A hora de licenciar o veículo, com certeza vai ter uma observação na ficha dele, que ele deverá passar pelo recall antes de licenciar. A ausência no recall vai entrar no licenciamento do veículo depois de 1 ano do chamado. O prazo máximo para fazer é de 5 anos. Quando o dono do veículo faz o reparo, o fornecedor deve entregar um documento que comprove isso. Mas e a obrigação da montadora nessa história? Afinal, quando alguém compra um carro, ela espera que esteja tudo certo e não seja preciso fazer um recall, claro, né? Inclusive a repórter Fabíola Vicensoni vai conversar sobre isso com a gente agora, porque, Fabíola, no final das contas, é o consumidor que paga agora em 2 situações. Ele paga que vai estar especificado no recall e quando ele compra um carro, ele pressupõe que esse carro veio em boas condições, ele está circulando sempre. Acaba sendo um grande transtorno, né? É isso mesmo, Luciane. São vários os transtornos, principalmente porque o motorista vai estar dirigindo um carro que está oferecendo risco. Porque quando a montadora faz o recall, é porque o problema é grave, oferece um risco à segurança. Atrapalha também os processos de compra e venda do veículo. E também quando a montadora faz o recall, todo mundo resolve trazer o carro na mesma hora, praticamente junto, e aí tem fila de espera, é complicado pegar o carro de volta. Nesta montadora, o último modelo a ser feito o recall foi este aqui, foi em 2009, foi um problema no rolamento da roda traseira, né? E aí o consumidor tem 5 anos para fazer o recall, já são 70% dos motoristas, dos donos de veículos já vieram fazer o recall deste modelo. Bom, e eu converso com o diretor do Procon, Anderson Gianetti, aqui de Campinas, para ver quais são os direitos do consumidor no caso do recall. Então, essa medida, ela visa suprir as deficiências das montadoras e informar os consumidores sobre a troca de peças que vão causar riscos à segurança e até à vida do consumidor. Então, é importante cumprir esse chamado do recall. Entretanto, o prazo para que o consumidor tem para realizar o serviço não pode ser determinado pela montadora. São 5 anos pelo Código de Defesa do Consumidor da data em que o consumidor passou a ter conhecimento de que tem que ser feito um recall. Então, essa medida vai fazer com que todos tenham a consciência no ato da compra. Janete, boa tarde. Uma pergunta aqui do estúdio. O consumidor pode exigir um veículo reserva se o recall demorar muito? Então, o Código do Consumidor estabelece que os danos causados podem ser reparados. É mais fácil que os profissionais que se utilizam de automóveis como forma de trabalho, por exemplo, um taxista, ele tem como comprovar prejuízos com a perda do automóvel enquanto ele está sendo reparado. Então,
Por outro lado, as pessoas físicas comuns, que têm outras formas de transporte, elas nem sempre têm como comprovar esse tipo de dano. Então, é para cada caso concreto que é possível analisar se é possível ou não ter um carro reserva. Ô Anderson, eu tenho uma outra pergunta aqui do estúdio. Há pouco você explicava desse prazo de 5 anos para a pessoa fazer o recall. Só que agora, pela nova determinação, isso estaria já no documento 1 ano depois do prazo dado pelo recall. Quer dizer, como é que vai ficar isso? Não está ferindo de qualquer maneira o direito do consumidor de poder fazer isso em 5 anos? Não, do ponto de vista do direito de reclamar perdas e danos, não é? O consumidor, ele é informado, a data da informação pode ser a data do licenciamento. Então, o que ele vai ter de consequências é a perda do valor econômico do automóvel em caso de revenda. Por outro lado, o direito de reclamar na justiça, se a montadora não teve capacidade ou não teve competência para informar, que havia essa necessidade, o consumidor ele não pode ser prejudicado por isso. Obrigada pelas informações. Fabiola Vicensoni, de Campinas. Obrigada, viu, Fabiola? E é bom também a gente lembrar que o Anderson já repassou isso para nós, que a montadora não basta só ela colocar num jornal de grande circulação, por exemplo, a informação que vai ter um recall, não. Ela precisa entrar em contato com o consumidor e passar esse tipo de informação para ele ficar em alerta e saber que isso de fato vai acontecer. E no site da IPTV você encontra o caminho para saber se algum veículo tem algum tipo de pendência com o recall. É preciso ter ali o número do chassi para fazer a consulta.